É preciso abandonar a vida profissional para ser um missionário? Existe só um modelo de chamado missionário? É possível conciliar a vida profissional e o chamado missionário? Então, esta lição desta semana vai tratar sobre esses assuntos, pois nós vamos meditar sobre a vida do apóstolo Paulo, como ele fez para conciliar tanto uma vida profissional, a sua vocação profissional, como também a sua vocação ministerial. Nós iremos aproveitar para estudar o termo, a expressão fazedores de tenda, e assim você vai compreender um pouco sobre o que esta lição desta semana quer tratar para nós e quer trazer como edificação para as nossas vidas, tá bom? Então eu te convido a entrar aqui no nosso canal Renato Bromochenko e fazer a sua inscrição. Antes de começar a assistir o vídeo, para você não esquecer, então vai lá e dá um joinha, se inscreve, ativa o sininho e assim você vai estar nos ajudando a chegar a mais pessoas, a alcançar mais pessoas. O seu comentário também é importante, tá bom? Então deixa o seu comentário aqui, porque a sua opinião, a manifestação do seu interesse, do que você está achando, de como você está gostando, é importante para que a gente possa melhorar o nosso trabalho e assim a gente possa se aprofundar mais e mais para trazer a palavra de Deus até você, tá bom? Dito isto, vamos à nossa lição, para a gente não perder tempo, porque eu creio que você quer ser edificado através da palavra de Deus. A lição dessa semana vai falar sobre missionários fazedores de tenda. E nós temos pelo menos 3 objetivos para você nessa lição. Relacionar a vida profissional de Paulo com a sua vida ministerial. Vamos trazer para você esse relacionamento que ele fazia, como ele mantinha esse relacionamento de trabalho e ao mesmo tempo fazendo a obra de Deus. Segundo, explicar a expressão missionários fazedores de tenda, que é o tema da nossa revista de hoje, que é o tema da nossa 8ª lição, que você está recebendo aqui no nosso canal. E também discutir sobre vocação, profissão e missões. E assim eu espero que você venha ser edificado para a glória do nome do Senhor Jesus. Então vamos ao nosso primeiro ponto de hoje. A vida profissional de Paulo e a sua vocação ministerial. A profissão do apóstolo Paulo é uma expressão fazedor de tenda, que é traduzido também por trabalhadores em couro, pois as tendas eram feitas com pelos, ou couros de cabra. Veja, por exemplo, Atos capítulo 18, verso 3, que diz assim: e como eram do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhavam, pois tinha por ofício fazer tendas. Naquela época era muito comum as pessoas usarem as tendas para habitar, para acampar nas viagens. As viagens geralmente demoravam vários dias. Não era como hoje, você entra num carro e no mesmo dia você consegue aí se deslocar aí 1.000 quilômetros, mais de 1.000 quilômetros, Várias pousadas te esperando na beira da estrada. Então não era muito comum assim. As viagens demoravam muitos dias e geralmente às vezes ajudavam a acampar. E também havia aqueles que habitavam em tendas também, que se deslocavam de vários lugares e habitavam em grupos, em bandos, morando em tendas. Então era uma profissão rentável para aquela época e o apóstolo Paulo trabalhava junto com Áquila, com Priscila, que também eram fazedores de tenda. E essas tendas geralmente eram trabalhadores em couro, usavam couro ou pelo de animal, para que assim eles pudessem fazer as tendas. A Bíblia diz que havia um casal e tinha a mesma profissão, que era Priscila e Áquila. Paulo passou a morar e a trabalhar com eles, dividindo o tempo entre fabricar tendas e anunciar as boas novas do Evangelho. Isso está descrito ainda no verso de número 3 a 4, que diz assim: como eram do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha o ofício de fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia os judeus e os gregos. Então veja que eles trabalhavam durante a semana, ali na fabricação das tendas, confeccionando, preparando tudo e talvez até fazendo as entregas, a venda. E geralmente nos sábados ele usava para estar ali onde os judeus se reuniam nos sábados nas sinagogas, para que ele pudesse estar pregando o evangelho e trazendo a palavra de Deus para aquelas pessoas. Como o apóstolo Paulo conjugava a vida profissional e ministerial? Paulo não esqueceu a arte de fazer tendas. Embora tivesse direito de ser sustentado pelas igrejas, Paulo trabalhou em seu ofício para ganhar o pão de cada dia. E ele vai argumentar isso diversas vezes nos textos sagrados. Veja, por exemplo,
em Atos, capítulo 20, verso 30, na versão NVT. Vocês sabem que estas minhas mãos trabalharam para prover as minhas necessidades e as dos que estavam comigo. Então veja que Paulo está dizendo que ele tanto utilizou as mãos para trabalhar para o próprio sustento, para suprir as suas necessidades, como também para suprir a necessidade daqueles que estavam com ele, daqueles que ele carregava com ele no seu ministério. Veja em outro lugar, que é 1 Coríntios 9, 12, se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Paulo está aqui construindo o argumento na sua carta aos Coríntios, dizendo que outros tinham direito e recebiam, da igreja de Corinto o próprio sustento. Em contrapartida, ele não recebia, dizendo, e nós não temos o direito também? Por que não teríamos? Nós temos mais direito do que outros, porque o trabalho de fundar a igreja, de iniciar o trabalho e se dispor tanto pela igreja de Corinto, Paulo superava qualquer outro. Porém, ele diz, para que isso não seja um impedimento, uma barreira, um entrave, trabalhamos e não deixamos de pregar o evangelho. Então veja que, apesar de ter o direito, o direito de ganhar, de receber o sustento pela igreja, esse assunto foi muito bem discutido já nas duas outras lições anteriores e a posterior também vamos voltar a falar sobre esse assunto. Então dá para você entender aqui que Paulo tinha o direito, mas ele abriu mão desse direito para que o evangelho de Cristo não sofresse nenhum impedimento, nenhum prejuízo. Veja mais ainda em 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 9, diz assim, porque bem vós lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o evangelho de Deus. Então veja que mesmo com fadiga, com dificuldade, com cansaço, trabalhava noite e dia para pregar o evangelho e não deixou de fazer isso. Então ele conciliava tempo trabalhando, tempo pregando o evangelho e não cessava de fazer isso com a igreja. Veja, por exemplo, em 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 8. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Então Paulo não aceitava a oferta das pessoas que ele procurava ganhar para Cristo, pois seu objetivo era merecer a confiança das pessoas. Esse era um dos primeiros objetivos. Ele queria ganhar a confiança das pessoas e não usar a boa vontade, a fé das pessoas para explorar essas pessoas. Então Paulo, ele tenta convencer aqueles que ele está ouvindo, que está ouvindo a sua palavra, ouvindo a sua mensagem, convencê-los a seguir a Cristo. E para que isso não fosse quebrada, essa confiança das pessoas, ele faz isso e depois pede a oferta, pede o dinheiro e aí mistura as coisas. Então Paulo fazia isso, distanciava. Segundo, para comprovar que os seus motivos eram sem interesse financeiro. Então Paulo, em momento algum, misturou os interesses do evangelho com os interesses financeiros. Inclusive, ele chega a dizer na carta a Timóteo, quando ele está orientando a Timóteo, ele diz, grande fonte de lucro é a piedade. E muitos que querem ficar ricos e entram nesse caminho, acaba transpassando a fé e perdendo a si mesmo. Então veja que o apóstolo está mostrando que ele tem pelo menos dois objetivos, merecer a confiança das pessoas e comprovar que os seus motivos eram sem interesse financeiro nenhum. Priscila e Áquila mostra que um profissional pode dedicar-se à obra missionária por determinado período e em momentos específicos. Aqui está uma prova, um exemplo vivo de que qualquer pessoa pode conciliar a profissão mais o trabalho, a vocação ministerial. Não há impedimento nenhum nesse quesito. Veja, por exemplo, um pedreiro, um ajudante de pedreiro, um médico, um carpinteiro, um enfermeiro, um motorista, seja qual for a sua profissão, de área social, área política, de predial, construtor, engenheiro, seja qual for a sua profissão.
a área que você exerce como vocação, você também pode exercer a sua vocação missionária para você pregar o evangelho de Cristo. Eles podiam pregar nas sinagogas ou em qualquer lugar onde alguém pudesse escutar a sua mensagem. Por meio de suas habilidades profissionais, podiam se aproximar das pessoas de diferentes segmentos e serem seus próprios mantenedores, sem ter nenhuma dificuldade, mantendo a sua própria vida. Por exemplo, quantas pessoas saem do Brasil e vão evangelizar em outros países usando a sua própria profissão? Daqui a pouquinho nós vamos adentrar mais sobre esse assunto, né? Médicos que vão para outros países atender como médico e ser um missionário, professores, né? Ali enfermeiros, profissões que geralmente são mais fáceis de se agregar em outros países e assim usar como ferramenta de evangelização. Tanto mantém o próprio sustento e como também mantém a atividade de falar do amor e da graça de Deus. É preciso ver também a ética financeira na atividade missionária de Paulo. Paulo considerava o costume de os ministros receberem ajuda econômica como uma norma legislativa e correta aos olhos de Deus. Que fique bem claro que a intenção da lição não é condenar aqueles que precisam ser sustentados pela obra e aqueles que são sustentados pela obra. Veja que o próprio Paulo defendia essa legitimidade. 1 Coríntios capítulo 9, verso 13 e 14, ele diz: não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Em Gálatas capítulo 6, verso 6, ele diz que o que é instruído na palavra reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Então veja que o apóstolo Paulo ele não é contra o sustento pastoral, o sustento missionário, mas ele sempre viu a questão de separar e não obrigar a igreja a fazer isso. Uma coisa é a voluntariedade, a disposição da igreja em fazer. Outra coisa é você querer exigir, obrigar para que a igreja possa fazer. Então Paulo geralmente não aceitava, nem exigia ofertas em dinheiro, ainda que algumas ofertas voluntárias lhe tivessem sido enviadas. E isso está provado em Filipenses capítulo 4, verso 15 a 18, quando ele diz que ele recebeu tantas dádivas que ele não dava conta de consumir tudo que estava recebendo. Recebeu com abundância. E ele chega a dizer assim, que Deus aumente o fruto da vossa conta. Né? Ele diz, tenho recebido bastante, tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito as ofertas, né, as doações que vocês me enviaram. Foram como um sacrifício agradável a Deus. Então Paulo não está sendo contra receber, muito pelo contrário. Mas ele em seu ministério, né, não exigia, não ficava exigindo, obrigando e até evitava receber em determinados casos. Mas ensinava a igreja que ela tinha que fazer isso, ela tinha que ter essa habilidade de fazer. Não exigindo para si, mas exigindo, né, posteriormente para que a igreja pudesse praticar. Vamos ao nosso segundo ponto da nossa aula de hoje. Missionários fazedores de tenda. Esse é o nosso segundo ponto. Fazedores de tenda. Fazer tendas não é uma ideia nova. Fazedores de tenda são discípulos chamados para usarem dons, talentos e habilidades profissionais no campo missionários. São profissionais de negócio em missão que operam em regiões de grande antagonismo à mensagem cristã. Há vários países, né, que impedem o pastor, o missionário entrar nesse país para pregar o evangelho. Se você disser que eu estou indo para aquele país para quê? Para pregar o evangelho, pode esquecer. Mas é possível às vezes entrar como estudante. Você vai estudar, estuda naquele país, fazer uma faculdade, e ao mesmo tempo aproveita da oportunidade de pregar o evangelho. Você pode entrar, por exemplo, como médico, para trabalhar e ao mesmo tempo pregar o evangelho. Usar a sua vocação de trabalho profissional para você também exercer a sua vocação espiritual, a sua vocação ministerial. Então, esses são os fazedores de tenda, missionários fazedores de tenda. Por anos, fazer missões consistia na prática de abandonar a vida secular para se dedicar integralmente à obra missionária. Isso, por muitos anos, isso se tornou uma prática. Mas entendemos que é possível ser um profissional ou empreendedor e realizar a obra missionária sem ter de abandonar a carreira profissional.
Então é possível. Você que se dedicou a vida toda a ser um médico, um enfermeiro, né, um pedreiro, um construtor, um soldador, um profissional, às vezes surgir em outro país a oportunidade tanto de trabalho, como também a oportunidade de falar do amor e da graça de Deus. Como também aqui no próprio Brasil, ir para uma determinada região ou cidade onde a escassez é muito grande, né, da pregação do Evangelho. Nós temos várias cidades no sertão, nessa região do Nordeste, onde muitas pessoas ainda não foram alcançadas pelo Evangelho. A igreja não conseguiu prosperar em determinados lugares, alcançar, avançar, e às vezes chega ali um homem, né, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um profissional numa determinada área que começa a trabalhar e ao mesmo tempo cuidando do trabalho do Senhor. Isso acaba dando, né, uma alavancada no trabalho e a obra continua prosperando, sendo abençoada e tudo dando certo. Então esses são os missionários fazedores de tenda. Veja a força missionária no mundo. Deus conta conosco para continuar a missão. Profissionais, empreendedores, estudantes se movem entre culturas para servir a Cristo através de suas vidas de trabalho. Então isso é o que está acontecendo e pode continuar acontecendo. Não é obrigado você largar a sua vida profissional, a sua profissão, aquilo que você ama fazer para ser um missionário. Não, você pode utilizar da sua profissão, né, do seu talento para continuar pregando, para continuar ou começar a pregar e fazer a obra de Deus. O apóstolo Paulo, ele alcançou diferentes segmentos da sociedade, identificando-se com eles a fim de contextualizar o evangelho. Veja, por exemplo, quando ele diz em 1 Coríntios capítulo 9, verso 20 a 22. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei. Para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei. Veja que em várias pessoas é como se estivesse, tá? Como se estivesse debaixo e como se estivesse sem lei. Não estando sem lei, para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Então está aqui uma expressão de Paulo, e não vai extrapolar os limites do que vai se fazer, né? Que há pessoas que pegam esses versículos e aí quer forçar além do limite. Né? E tem alguém, vou me fazer disso e tal comportamento, tal conduta, achando que essa conduta vai trazer pessoas. Veja que Paulo, em momento algum, ficou sem lei, ficou sem regra. Ele fez como para que ele pudesse alcançar essas pessoas. A maioria dos povos não alcançados ou menos alcançados vive em nações que são fechadas aos missionários tradicionais. Pastor não entra, missionário não entra, padre não entra, ninguém, sacerdote nenhum, líder nenhum vai chegar nesse lugar. Quem vai entrar lá, apenas aqueles profissionais de determinadas áreas. Cara, às vezes ele é piloto, né, de avião, aeromoça, fica hospedado nesses países para depois voltar no voo. Tem aí também os tripulantes de navio, a tripulação de um navio que viaja vários meses no mar, ancora naquele navio, naquele porto, né, naquela cidade, e ali passa alguns dias antes de voltar e estão tendo oportunidade de falar do amor e da graça de Deus. Médicos, enfermeiros, psicólogos, né, professores, pessoas de diversas áreas atuando como agentes do reino de Deus. Então, profissionais e empreendedores cristãos são aceitos nesses países. Missionário, pregador, missionário tradicional, não aceita. Mas os profissionais e empreendedores são aceitos. Então, cristãos com diferentes habilidades, ofícios, negócios e profissões têm acesso a lugares onde os tradicionais missionários e evangelistas não têm. Isso é uma realidade que acontece. Vamos aqui, já concluindo o nosso segundo ponto, o preparo dos fazedores de tenda. Os fazedores de tenda devem se preparar para se tornarem os ministros transculturais mais eficientes que puderem. A boa instrução é necessária a todo bom obreiro da causa do mestre. Então esses fazedores de tenda precisam se tornar bons ministros transculturais e bons profissionais na área que atua.
Então você não pode, porque você vai se dedicar ao evangelho, está indo para outro país, ali vai fazer um trabalho meia boca. Não, você tem que ser um profissional excelente. Trabalhar com dedicação, com esmero, tanto na área profissional como na área espiritual, conciliando as duas coisas, e as duas coisas que você vai fazer, faça com excelência, faça com qualidade para a glória do nome do Senhor. Tá certo? A boa instrução é necessária a todo bom obreiro. Então, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, é preciso que você faça as coisas com qualidade, né? Se capacite na área profissional e se capacite também, né? Venha ser capacitado, treinado na área espiritual para que você saiba o que você vai pregar ali naquele lugar ou no lugar onde você estiver pregando o evangelho e a palavra de Deus. Há um crescimento significativo de profissionais missionários. São treinados por instituições missionárias para que usem suas profissões no exterior, principalmente em países que são fechados à pregação do evangelho. Então é necessário ter essa habilidade, treinar, se capacitar e utilizar da profissão para também chegar a alcançar mais vidas para a glória de Deus. E no nosso terceiro ponto, já terceiro e último ponto da nossa revista, vamos falar sobre vocação, profissão e missões. Deus é quem chama. Muitas são as oportunidades para nos envolvermos. Trabalhos em nossas igrejas locais, grupos evangelísticos e organizações missionárias. Então, é preciso que você entenda que nem sempre nós vamos sair do nosso país, vamos sair do nosso bairro, vamos sair da nossa cidade. É possível trabalhar na nossa igreja local, ser um excelente profissional, trabalhando no dia a dia, na sua luta, no seu trabalho e ao mesmo tempo cuidando do evangelho, da graça de Deus. Hoje eu tenho 43 anos de idade, já chegando aos 44. Nesses 44 anos de idade, que posso considerar que já está bem perto de fazer, né, os 44, falta aí apenas uns 4 meses, mas vamos considerar que já tem uns 44 anos já. Então, nesses 44 anos de vida, 13 anos eu vivi da própria igreja, a igreja dando o sustento para que eu pudesse fazer a obra de Deus. E nos demais anos, que aí são, né, quase 31 anos de vida, sempre trabalhei na minha vida, no secular, em atividades, né, trabalhando, lutando e fazendo a obra de Deus. Pois desde os meus 17 anos, quando comecei, quando jovem ainda, né, juvenil aí, já na fase de adolescente para jovem, comecei a me dedicar ao trabalho, a servir ao trabalho do Senhor, tomando conta de ponto de pregação. Trabalhei como líder de jovem, líder da UMAD, né, durante um ano também, e trabalhamos dirigindo congregação, sendo o segundo dirigente de congregação, e várias atividades, superintendente de escola bíblica dominical, líder do departamento de missões. Então a gente sempre trabalhando em atividades da igreja, até que um dia fui chamado, convocado para servir a igreja. Aí trabalhamos 13 anos servindo a igreja, depois deixamos agora em 2020 e estamos na área legislativa na nossa cidade. Então assim, é possível conciliar, dedicar-se a uma vocação, a um trabalho, a algo que você gosta também de fazer, você tem vocação para fazer e também trabalhar na obra de Deus, dedicar à obra de Deus. E esses trabalhos nas igrejas locais, também nos grupos evangelísticos que a igreja tem, né, os grupos familiar, grupo de evangelização, trabalhos evangelísticos que se formam dentro da igreja e também em organizações missionárias. Existem muitas organizações missionárias precisando de mão, de voluntários para trabalhar na obra do Senhor. É Deus quem coloca em nós a disposição ou aptidão para executar o ofício. É Deus que coloca em nós. Capacita, comissiona e habilita cada crente para uma determinada missão. É bom que você descubra a sua vocação. A mesma coisa na área profissional. Às vezes tem pessoas que trabalham numa área profissional que nem ele gosta. É infeliz, é insatisfeito. É muito bom quando você trabalha com aquilo que você gosta. Você faz aquilo que te dá prazer. Né? Nem sempre, às vezes, todo mundo consegue fazer isso. Tem pessoas que às vezes se submetem a um trabalho que ele não gostaria de fazer, gostaria de fazer outra coisa, mas às vezes há uma determinada profissão que é mais rentável, a oportunidade de trabalho para aquela profissão é melhor na cidade que ele está, então às vezes você acaba tendo que se sacrificar em alguns casos, mas é tão bom quando você faz aquilo que gosta, trabalha na área que você gosta, e assim também é você atuar no reino de Deus, quando você é vocacionado, é Deus quem chama,
né, e coloca em nós a disposição e a aptidão para executar um ofício. Capacita, comissiona e habilita cada crente para uma determinada missão. Gera em nós o envolvimento com causas específicas em atividades que fazem sentido, inclusive na realização pessoal. Veja, por exemplo, o que diz 1 Coríntios capítulo 16, verso 16 a 19, na NVT, diz assim: E, no entanto, não posso me orgulhar de anunciar as boas novas, pois sou impedido por Deus a fazê-lo. Ai de mim, se não anunciar as boas novas. Se o fizesse por minha própria iniciativa, mereceria pagamento. Mas não tenho escolha, pois Deus me confiou essa responsabilidade. Qual é, então, minha recompensa? É a oportunidade de anunciar as boas novas sem cobrar nada de ninguém, de modo a não desfrutar os direitos que tenho por anunciar as boas novas. Embora eu seja um homem livre, fiz-me escravo de todos para levar muitos a Cristo. Meu irmão, que texto maravilhoso. Que texto maravilhoso é o apóstolo Paulo aqui, dizendo para a igreja de Corinto o quanto ele estava regozijado em obedecer o chamado e, ao mesmo tempo, satisfeito em estar sendo um escravo de Cristo, se colocando à disposição do reino de Deus para fazer a obra de Deus. Vamos ao segundo subponto do terceiro ponto, exercendo a vocação. Quando nós exercemos a nossa vocação, é que encontramos o nosso propósito de vida. Sabe, quando você está vocacionado em algo que você faz, aquilo que você foi chamado para fazer, né? Aquilo que você foi convocado por Deus para realizar. Você se sente realizado, você se sente maravilhado, aquilo te dá prazer naquilo que você faz, você encontra um propósito na sua vida. Vocação é a missão para a qual cada um de nós foi preparado a fim de servir ao nosso Criador. Então é preciso nós entendermos isso. A vocação é a missão para a qual cada um de nós foi preparado a fim de servir ao nosso Criador. Então, meu querido, nunca esqueça disso. Qual foi a área que você foi preparado por Deus? Vocacionado, chamado para servir o Senhor. Então use essa habilidade, essa capacidade, esse talento que Deus te deu para que você possa servir ao Criador. A razão pela qual cada um de nós fomos criados por Deus é o nosso propósito, é a nossa vocação. Nós não fomos criados por um acidente. Nós não estamos nesse mundo por um acaso. Eu não acredito que a minha vida, os meus passos, em cada lugar que estou, seja contra a vontade de Deus. Eu creio que sou dirigido por Deus. Se minha vida é dirigida por Deus, aonde eu estou, eu preciso glorificar o nome do Senhor. Estou no trabalho, estou dirigindo, estou na rua, estou no mercado, estou trabalhando em qualquer área ou profissão. Sempre serei alguém para a glória do nome do Senhor. O nome do Senhor vai ser glorificado, que é um propósito na minha vida em tudo isso. Deus nos dá condições por meio de nossos dons e virtudes para que nós possamos alcançar e exercer a nossa vocação, para que nós possamos encontrar o nosso propósito e viver de acordo com a vontade e o querer de Deus. Então não resista ao chamado do Senhor, não resista à sua vocação, né? Faça aquilo que Deus colocou no seu coração para fazer, para que você possa assim glorificar o nome do Senhor. O apóstolo Paulo foi um homem comprometido com o chamado que teve. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 11 a 14. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Então veja que ele exercia sua vocação anunciando sobre Jesus e testemunhando do Evangelho, por onde Deus o enviava. Paulo não furtava da sua responsabilidade. Aonde ele passava,
aonde ele chegava, aonde ele estava, sempre pregando a palavra e o amor e a graça de Deus. Ele exercia sua vocação assim. E em terceiro lugar, terceiro subponto, né? Minha profissão, meu campo missionário. Somos vocacionados para servir a Cristo com o que somos e temos, meu irmão. A minha profissão é o meu campo missionário. Glorificar a Deus, glorificar, honrar a Deus através da profissão que estou exercendo, através da profissão que você está exercendo. Qual é a sua profissão? Professora? Enfermeiro? Né? É enfermeiro? Qual é a sua profissão? Médico? Pediatra? Né? Psicólogo? Pedagogo? Né? Psicopedagogo? Qual é a sua profissão? O que você faz, Davi? Mecânico? Pedreiro? Né? Torneiro? Mecânico? A sua profissão pode ser um instrumento para você glorificar a Deus, para que você possa glorificar ao nome do Senhor. Tudo o que temos vem de Deus e deve ser usado para a glória de Deus, dentro e fora da igreja. Tudo que tenho, tudo que sou, todos os talentos e habilidades, tudo que Deus me colocou nas mãos, serve para ser usado para a glória de Deus e deve ser usado. Podemos exercer uma atividade missionária em nossa área profissional. Na área que você está atuando, você pode exercer muito bem uma atividade missionária, usar as oportunidades que Deus está lhe dando para que você seja um meio, um transmissor da glória, um canal de bênção para a vida das outras pessoas. A profissão pode ser uma grande porta aberta para o evangelho. No campo missionário, há lugar para todos. Missionários tradicionais, que vivem integralmente para plantar igrejas, e profissionais que conjugam suas habilidades com a obra missionária. Vai ter casos que é necessário os missionários tradicionais, aqueles que são colocados ali às vezes para estar à frente de uma igreja, requer mais tempo, habilidade para abrir, para fundar um trabalho, para criar atividade, para exercer um tempo de tempo integral. Mas às vezes também vai precisar de profissionais que com suas habilidades vai estar ajudando aquela obra que está naquele lugar, operando em conjunto, em parceria, e a obra de Deus vai sempre adiante. Foi isso que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 9, verso 23. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Meu querido, essa é a nossa aula de hoje. E a conclusão de tudo, Deus está chamando profissionais para que levem a mensagem especialmente aos povos não alcançados. Nem todos estão qualificados. A gente sabe disso, precisam se qualificar. Nada dessa ideia que Deus tem pressa e eu vou de qualquer jeito. Não é assim que funciona. Deus tem pressa sim. Deus quer que vidas sejam salvas, mas você precisa se preparar. Você não pode abandonar os seus estudos, abandonar, né, o seu talento, a sua preparação espiritual, de fazer um curso teológico, de estudar a Bíblia, para você ter capacidade para você fazer lá na frente. Há pessoas que querem pular etapas e acabam se dando mal. É necessário examinar os motivos e avaliar a disposição espiritual. O que está te motivando a fazer a obra? O que está te motivando a pregar o Evangelho? Então avalie essas motivações aí e faça a obra de Deus. A importância da descoberta de vocações na igreja local. Então é preciso que você descubra a sua vocação. No trabalho da igreja, com o que você dá certo trabalhar? É com criança? É com jovem? É com adolescentes? Qual área? Né? Com ex-drogados, ex-prostitutas? Qual área que você se identifica mais? Que você tem mais habilidade para trabalhar, de cuidar de pessoas? Então essa área é importante. E o crescimento espiritual, desenvolver crescimento de Deus e da palavra, né? Você vai pregar sobre Deus, vai pregar sobre Jesus, você vai pregar sobre salvação. Então você tem que desenvolver o crescimento nessas áreas, para que você possa pregar o Evangelho. E com a base firmada, podemos aprender habilidades ministeriais, especialmente como levar outros a Cristo e discipular essas pessoas. Então, não esqueça disso, não esqueça do que estamos ministrando para o seu coração e deixe essa palavra aí tomar conta da sua vida. A minha oração, o meu desejo é que Deus abençoe você com essa mensagem. Compartilha com mais pessoas, deixa aqui o seu comentário e não se esquece, ativa aí, né, dá um joinha, faz a inscrição e também ativa o sininho e veja os links, as opções que nós temos aqui de alguns livros para você ler, para que você possa adquirir e crescer no conhecimento da graça de Deus na sua vida, tá bom? Deus te abençoe e até a nossa próxima aula,
em nome do Senhor Jesus.